informado. CBN Campinas, 99. CBN, Vida e Aposentadoria. Segunda-feira é dia de tirar dúvidas sobre aposentadoria aqui no Estúdio CBN. Hoje quem está com a gente no quadro Vida e Aposentadoria é a advogada especialista em direito previdenciário, Giane Maria Bueno. Doutora Giane, boa tarde, bem-vinda, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Vida e Aposentadoria. Boa tarde a todos, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. De estar falando mais uma vez com esse tema aqui muito importante para todos os segurados, para a população, importante para nós também que trabalhamos nessa área e buscamos sempre o melhor para os segurados e para o trabalhador. Doutora Giane, é possível a pessoa se aposentar começando a contribuir depois dos 45 anos? E para isso vai ter que se aposentar ganhando 5 mil, né? Tem que correr, né? Tudo vai depender da capacidade financeira da contribuição. Respondendo a sua pergunta, sim, é possível que ela consiga fazer essa aposentadoria contribuindo a partir dos 45 anos de idade. Mas que a gente precisa focar principalmente, né? É um tema bem sensível, bem complexo, e eu sempre falo que no direito previdenciário, assim como no direito, não tem como a gente falar especificamente sem analisar o caso. Mas vamos fazer um caso hipotético. Para aposentadoria por idade, a gente precisa cumprir 3 requisitos, né? Que é a idade e a contribuição mínima, né? 2 requisitos. Por que eu falo 3? Porque para o homem tem uma diferencinha. Vamos nesse exemplo. Uma mulher começou a contribuir aos 45 anos de idade e contribuiu 15 anos. 45 mais 15, ela chegou nos 60, mas ela não cumpriu o requisito de idade. Ela teria que contribuir mais 2 anos, né? Seria 15, né? Mais 2 anos para chegar nos 62 anos, que hoje, com a emenda constitucional, é a idade mínima. Então, ela teria contribuído 15 anos, ela poderia interromper ali a contribuição dela e aguardar mais 2 anos e atingir a idade e aposentar. Porém, qual é o impacto que ela teria se ela deixasse de contribuir? A redução no salário de contribuição. Vale a pena lembrar também que contribuições para mulheres acima de 15 anos sobe o coeficiente. Eu vou explicar para vocês. É um teminha pode ser que a minha resposta fique um pouco comprida, mas ela é necessária. O que é salário de contribuição? Salário de contribuição é aquele valor que, no caso do autônomo, ele escolhe pagar. Então, se essa mulher que a gente está dando exemplo, ela contribui no teto da Previdência, vai ser somada todas as contribuições, os valores. Então, vai chegar no valor X e dividir pelo número. A gente vai encontrar o salário-benefício, que é todos os salários de contribuição, dividido pelo número de salário de contribuições. Ela vai chegar, e vamos chegar na média, que ela contribuiu com os 20% em cima do teto da Previdência. Ela vai chegar na média do salário de contribuição de 8.157, isso se não tiver nenhuma oscilação de valor, se for todos os anos do mesmo valor no teto. Vai ser aplicado nesse salário de contribuição, salário-benefício, uma média de 60, um coeficiente de 60%, onde ela vai chegar num salário de 4.900 e alguma coisinha. Porém, lembra que eu falei que para a mulher, a cada ano acima de 15 anos contribuídos, sobe 2% da alíquota. Então, nesse caso da mulher, se ela contribuir 17 anos no teto, ela pode chegar num salário de R$5.000. Muda um pouquinho a regra para o homem, porque o homem, essa alíquota, esse coeficiente começa a subir a partir dos 20 anos de contribuição. Então, é possível, só que a gente precisa fazer um planejamento aí para saber se esse segurado consegue chegar nesse valor. Doutora, boa tarde. E a gente, na verdade, pensando que a pessoa está trabalhando, a partir dos 45 anos, começa ali ter a contribuição da empresa também. É possível que ela complemente essa contribuição que é feita aí pela empresa todo mês para aumentar o valor da aposentadoria no final desses 15 anos, por exemplo, de contribuição? Não, nós não podemos complementar o salário contribuição da empresa. A questão da complementação, a saída seria que ela contribuísse como autônomo. Aí, se ela contribuir, a da empresa a gente não altera, tá? A responsabilidade da empresa, ela vai recolher sobre os salários 20%. Eu posso, sim,
fazer o complemento, mas com uma nova contribuição como autônomo. Tá? Então, ela vai ter aquele valor de salário de contribuição dela da empresa e ela vai ter aquela contribuição dela como autônomo que vão ser somadas, aí ela vai melhorar a questão do salário contribuição. Mas alterar da empresa, a gente não consegue. Bom, primeiro que a doutora Giane já respondeu a pergunta do Francisco Camargos aqui, porque ele tem 52 anos, enquanto não fizer 65, mesmo tendo 30 de contribuição, ele ainda não pode se aposentar, né? Porque é uma dessas regras que a senhora explicou, né, doutora? Na realidade, eu dei um exemplo da aposentadoria por idade, mas existem outras modalidades de aposentadoria. Existe aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio, pontos. Aí, no caso desse segurado, teria que fazer um planejamento previdenciário para ver o tipo de atividade, se foi uma atividade especial, se foi uma atividade rural. Então, eu dei um exemplo da contribuição por idade, porque atinge aí a contribuição mínima de 15 anos. Mas a gente pode, esse espectador pode procurar um advogado e fazer um planejamento previdenciário, porque aí a gente pode analisar melhor a situação dele. O que acontece hoje é que as pessoas procuram um advogado ou a previdência já prestes a se aposentar. Não tem aquela cultura do planejamento, que pode anteriormente dar algumas saídas para melhorar tanto o salário de contribuição como o próprio período para se aposentar antecipadamente. Então, é muito importante que nós frisamos aqui a importância de procurar um profissional que faça um planejamento previdenciário, um advogado especialista em previdenciário, que possa buscar saídas para que o segurado possa optar pelo melhor benefício. Doutora, a gente falava sobre o mínimo aí dos 15 anos de contribuição, né? E considerando as idades mínimas, né? Que seria uma das regras. Para mulheres, teria que começar a contribuir pelo menos aos 47, para os homens aos 50 anos, pelo menos, para conseguir se aposentar com a idade mínima. Agora, se a pessoa ela começa a contribuir um pouquinho depois dessa idade, vamos supor, e aí ela tem que cumprir além da idade mínima e dar os 15 anos da contribuição para que ela possa se aposentar, é isso? Se não tiver os 15 anos, aí não adianta. Isso, são requisitos específicos, né? Que é a carência, 180 contribuições mais a idade. E também nas aposentadorias por contribuição também tem que ter as idades mínimas. Então, depois da emenda constitucional 103, não existe mais a aposentadoria pura, né? Que era só tempo de contribuição. Precisa cumprir os requisitos de idade e contribuição. Doutora Giane, o que vale mais a pena? Contribuir sobre o salário mínimo ou tentar alcançar o teto da Previdência? Certo. O interessante é que a gente sempre tenha um salário de contribuição mais próximo do teto, né? Isso vai depender muito da capacidade financeira do segurado, né? Principalmente quando a gente fala em autônomo. A gente vê muito aqui na lida do escritório que às vezes um profissional vai procurar um profissional na área do direito e fala assim, contribui só 11%, contribui só 5%, isso tem impactos jurídicos lá na frente, na questão da aposentadoria, né? O ideal seria, quanto maior o teu salário de contribuição, maior vai ser a média. E assim, maior você vai ter o seu salário, porque o que acontece? Só para explicar rapidamente para vocês. Existe o salário de contribuição, que é aquele salário que a gente escolhe aplicar a alíquota lá de 20%, que vai ser a contribuição. O salário de benefício, ele é a média dessas contribuições. Então, vai pegar todo o valor das contribuições e dividir pelo número, 180, 220, 240, vai chegar no salário. Mas esse salário, desculpa, eu até esqueci, também nessa média é aplicado correção monetária. Então, quanto maior a sua contribuição, maior também a correção monetária, e na hora de fazer essa média, maior vai ficar o seu salário de benefício. E aí, aplicando a alíquota, maior fica o seu salário. Então, quanto maior é o seu salário de contribuição, maior vai ser o valor do sua RMI, que a gente fala, que é a renda mínima inicial. Vale a pena também reforçar que a gente tem que tomar muito cuidado com contribuições abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo, elas não são computadas. Então, vamos dar um exemplo. Trabalho intermitente, daqueles garçons que são registrados, mas tem aquele contrato intermitente, que ganha somente cada vez que vai trabalhar. Possivelmente ali tem contribuições abaixo do mínimo, porque naquele mês ele não atingiu o mínimo. Então, essas parcelas têm que ser complementadas, senão não conta como
contribuição. E as acima do mínimo do teto não são computadas também o valor. Então, sempre vai limitar o teto. Então, é por isso que eu falo, sempre reforçar, procurar um profissional que ele vai analisar a sua capacidade financeira, o que você espera da sua aposentadoria e quanto vai ser o seu investimento. Doutora, para aquelas pessoas que chegaram ali na idade mínima, mas ficaram um tempo sem contribuir, né? Como é que essa lacuna, ela impacta na aposentadoria, mesmo que a pessoa tenha aí 15 anos de contribuição? Tá, vamos lá. Pelo que eu entendi a sua pergunta, as lacunas são aqueles meses que a pessoa ficou sem contribuir, sim, correto? Mas ela atingiu os 15 anos. Lógico que aquele período não teve nenhum salário de contribuição. Então, não vai ser computado esse período como salário de contribuição. Então, vai afetar no valor aí da RMI, da renda mínima inicial. Ah, mas aí a pessoa quer complementar. Eu entendo que a dúvida é a questão da complementação, do pagamento em atraso, né? Exato. Para melhorar o salário. Se ela complementar, pagar essas lacunas, o que a gente precisa no caso do autônomo? Comprovar a atividade. Senão a gente começa a comprar, né, o direito. Então a gente precisa comprovar. Então, se essa pessoa foi um lavador de autos, se ela foi um MEI, um empresário individual, ela precisa complementar que ela tinha atividade através de notas, comprovar que ela trabalhou. Aí sim eu consigo fazer a complementação. Lembrando que os pagamentos em atraso, a carência começa a contar da data que você fez o pagamento, não da competência. Então, exemplo, se você tem uma competência de 2018, você paga ela em 2024, para fins de carência começa a contar 2024. Na aposentadoria não vai impactar tanto, mas nos benefícios que auxílio-doença, que a gente precisa de carência, pode afetar. Então, o ideal é que o trabalhador, né, o segurado, ele crie uma organização financeira para que ele comece a pagar, contribuir, lembrando que a contribuição, na maioria das vezes, é obrigatória para pessoas que têm renda. Então, a partir do momento que a gente deixa de contribuir, a gente acaba passando a ser devedor da INSS. E isso, na hora de pagar, vai ter juros. E se acima de 5 anos os juros ainda são maiores, às vezes nem compensa fazer o investimento, que é você desembolsar um valor X e às vezes não conseguir reverter isso dentro do seu benefício, dos meses que você vai receber. Só para encerrar... Pois não, pode completar, doutora, por favor. Eu ia reforçar mais uma vez a importância do planejamento previdenciário, porque tem pessoas que elas vão lá, escolhem essas lacunas para complementar, investe um valor alto, 20, 30 mil reais, que às vezes faz empréstimo, e depois no final não consegue reverter esse valor investido. Então, por isso que é muito importante que se tenha um planejamento previdenciário para a gente não ir às cegas. Bom, o que eu ia falar aqui, a pergunta do Paulo Ribeiro, nosso ouvinte, a senhora já respondeu parcialmente, mas ele queria a confirmação. Se não pagar a diferença, aí perde no salário lá na frente, na aposentadoria. No caso, a diferença de qual das perguntas? Vou dar um exemplo. Ele trabalhou... Pagamento complementar. Quando há um pagamento complementar para corrigir aquele valor abaixo do mínimo, doutora, que você comentava anteriormente. Sim, isso. Depois da emenda constitucional, as contribuições abaixo do salário mínimo não são computadas como contribuição. Então, às vezes a pessoa está trabalhando, tem 10 contribuições abaixo do mínimo. Se elas não forem complementadas, elas não são computadas. Não é nem só a questão do salário, é a questão, inclusive, da carência, do computo como contribuição paga. Só é válida acima do mínimo. Muitas dúvidas, então, sobre Previdência. Agradeço aqui a participação da doutora Giane Maria Bueno, especialista em Direito Previdenciário, tirando as nossas dúvidas e também dos ouvintes aqui no Vida e Aposentadoria. Muito obrigada, viu, doutora, pela participação. Ótima tarde, bom trabalho por aí. Obrigada, eu agradeço. Estamos aqui, a Miquelinha Sociedade de Advogados, à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado. 3h26. Estúdio CBN.